É verdade, não há aqui clickbait nenhum de vocês foi induzido em erro com o título e a thumbnail. André Ventura fala da possibilidade de abandonar a liderança do Chega como consequência das eleições presidenciais. Vamos ouvir que consequências são essas, que possibilidade é essa e, mais uma vez, apesar de ter aqui um corte curtíssimo, estamos a falar de um corte em que André Ventura foi interrompido inúmeras vezes. Isto tem apenas 54 segundos, portanto, uma coisa mínima e foi interrompido tantas vezes. Vamos ver basicamente o que diz André Ventura, de que forma é que eventualmente ele pode abandonar a liderança do Chega e vamos fazer uns comentários sobre alguns cenários presidenciais, as mais recentes sondagens, até para, enfim, falarmos um bocadinho sobre o tema, porque a última vez que falei sobre presidenciais foi agora com a entrevista de Catarina Martins, que, como sabem, respeitosamente, não conta para o Totobola. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Se for eleito Presidente da República, obviamente que deixarei de ser Presidente do Chega. Nós temos duas voltas nesta eleição. E deixa de ser militante, como é evidente. Não deixarei de ser militante. Deixarei de ser Presidente. Não deixará de ser militante. Terei as minhas escolhas. Também não deixarei de ser sócio do clube de futebol de que sou. Por ser Presidente da República. Acho que nós temos direito a ter as nossas escolhas na vida, desde que isso não influencia a gestão do país, não é? Vai para Belém e continua militante do Chega. Como continuarei sócio do Benfica, neste caso é do Benfica, como continuarei sócio da Associação de Ajuda aos Animais lá ao pé da Não é bem a mesma coisa, porque o Chega é um partido político que está na Assembleia. Como é que vai avaliar politicamente um diploma que vem do Parlamento com a vamos ser francos. Fazia diferença às pessoas ser militante ou não ser. Toda a gente sabe que eu era o Presidente do Chega, toda a gente sabe que eu fui candidato pelo Chega e apoiado pelo Chega, toda a gente sabe que eu sou líder da oposição, portanto isso também não muda. Bom, basicamente foi esta a intervenção e, caramba, deixar algumas notas. Vamos lá ver uma coisa. Toda a gente sabe da afiliação partidária de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que ele, por acaso, ou cancelou a militância, ou congelou, ou alguma coisa do género. Mas toda a gente sabe de que partido é que Marcelo Rebelo de Sousa é. Toda a gente sabe de que partido é que Marcos Mendes é. Toda a gente sabe de que partido é que Seguro é. Desde logo porque os presidentes da República até hoje são sempre apoiados ou pelo PS ou pelo PSD. Isso pode mudar nestas eleições, mas não me parece que André Ventura ter o cartão de militante no bolso altera alguma coisa sobre aquilo que é a sua atividade enquanto Presidente da República. Como eu acabei de dizer, todos os presidentes, até hoje, até estas eleições, ou tinham o apoio do PS ou tinham o apoio do PSD. É a primeira vez na história em que um presidente pode ser eleito, ainda para mais à segunda volta. Acho que é a segunda vez na história que há uma segunda volta, se houver, e por outro lado é a primeira vez na história em que nem o apoiado pelo PS nem o apoiado pelo PSD podem eventualmente ir à segunda volta. Portanto, se passar, por exemplo, Almirante e Ventura, é a primeira vez que isto acontece. É absolutamente inédito algo deste género acontecer. Não me parece que os presidentes tenham sido melhores ou piores, dependendo de quem os apoia ou dependendo do cartão partidário que eventualmente tivessem no bolso um dia antes de serem eleitos. Isso não muda absolutamente nada e qualquer pessoa que ache que isso muda alguma coisa está a alucinar de alguma forma. Aliás, nós todos sabíamos da afiliação de Marcelo Rebelo de Sousa ao Partido Social Democrata e Marcelo Rebelo de Sousa adorou que António Costa fosse primeiro-ministro. Nunca foi tão interventivo a nível político como é no dia de hoje. Permitiu a extinção do CEF, não fez um pio. Permitiu a declaração desta questão da manifestação de interesse, não fez um pio. Deixou o descontrole absoluto de fronteiras acontecer e de repente manifesta-se politicamente contra o seu partido. Portanto, como veem, contra o seu partido, leia-se nesta nova lei de estrangeiros, eventualmente na nova lei da nacionalidade, etc, etc, etc. E, portanto, nestas circunstâncias, toda a gente viu que Marcelo adorou a governação do Partido Socialista, que destruiu este país, e isso também diz muito de Marcelo Rebelo de Sousa, mas não suporta a governação do seu próprio partido, de certa forma a aprovar medidas com o Chega. E, portanto, no fundo, esta nota era importante de se dar. Sobre a questão das sondagens, nós sabemos que é uma evidência que há 4 candidatos que podem ir à segunda volta e todos eles, acho que menos Ventura do que os outros 3, têm a possibilidade real de ganhar. E digo menos Ventura porquê? Porque qualquer candidato que vá à segunda volta com André Ventura, se isto for à segunda volta, eu acredito que vai significar uma união em torno desse candidato por parte de 77% do Parlamento português. O Partido Social Democrata não vai apoiar André Ventura, vai apoiar outro candidato qualquer que não seja André Ventura. O Partido Socialista, idem aspas, e também diga-se de passagem, eu não quero o apoio do Partido Socialista, e toda a esquerda, portanto, basicamente
basicamente vamos ter 77% do Parlamento português a votar contra André Ventura e, enfim, André Ventura até pode conseguir um bocadinho mais de votos do que tem o Chega numa segunda volta, se calhar consegue 30% e depois o Almirante consegue 70%, sei lá, alguma coisa do género, não sei, mas é uma evidência que qualquer candidato que vá com André Ventura à segunda volta vai ganhar porque toda a gente se vai unir contra André Ventura. E, portanto, no meu entender, as sondagens acabam por determinar a segunda volta, mas se André Ventura for à segunda volta com alguém, eu acho bastante provável que esse alguém seja o próximo Presidente da República, pela simples razão, não porque é melhor que Ventura, enfim, os candidatos deixam muito a desejar, mas porque acho que se vão unir todos contra André Ventura. E, portanto, André Ventura seria interessante, por exemplo. Já pensaram se André Ventura passasse, por exemplo, em primeiro lugar à segunda volta? Porque eu não acho que isso seja impossível. E as sondagens demonstram, e as pessoas não estão a falar desta possibilidade, mas eu acho que é importante. André Ventura passar à segunda volta em primeiro lugar é uma possibilidade real no dia de hoje, porque André Ventura já tem tido sondagens com empates técnicos com o primeiro lugar. E, portanto, se tem empates técnicos com o primeiro lugar, significa que o melhor resultado de André Ventura coincide pelo menos com o pior resultado da pessoa que estiver em primeiro lugar. E, portanto, existe a possibilidade real de André Ventura passar à segunda volta em primeiro lugar. E isso era uma autêntica bomba política em Portugal, que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. Eu acho que o objetivo principal deve ser passar à segunda volta. Se André Ventura passar à segunda volta, pode-se dar como bem-sucedida a eleição presidencial. Agora, eu acho que tem mesmo que passar à segunda volta, porque ficar, por exemplo, em terceiro, ou pior ainda, em quarto, era, enfim, uma derrota política, e tem que se dizer, é uma evidência. A vitória seria André Ventura passar à segunda volta e depois ver os outros candidatos a unir-se em torno de uma figura aleatória destas três, e de repente tínhamos aqui basicamente todo um show mediático de Ventura contra sistema, o que acaba por favorecer a macronarrativa do Chega, que é uma evidência, que é real, que é a questão do PS e o PSD serem iguais, se unirem, etc. Portanto, desde logo na aprovação de Estado continua essa brincadeira e, portanto, é uma evidência que sim. Sobre os outros candidatos presidenciais, eu tenho visto que alguns de vocês têm ficado ofendidos porque eu não falo dos outros candidatos presidenciais, não falo porque não contam para o Totobola. Eu acho que Coutinho de Figueiredo, por exemplo, pode ter uma boa percentagem de votos. Eu não digo que Coutinho de Figueiredo não possa ter, por exemplo, sei lá, 9, 10%, se calhar perto do resultado que teve para as europeias. Não me chocaria se conseguisse esse resultado. Mas, enfim, quer dizer, o que é uma vitória para a Iniciativa Liberal? É manter aquele resultado das europeias que foi dos seus melhores de sempre, porque Coutinho de Figueiredo é a figura mais mediática que a Iniciativa Liberal alguma vez produziu? Talvez, se calhar 9, 10% é uma vitória para a Iniciativa Liberal. Eu acho que o LIVRE vai ver, sem dúvida nenhuma, desfavorecido o seu candidato, desde logo por ser tão novo e ser um absoluto desconhecido até para a esquerda, porque depois o LIVRE também é um dos partidos que mais cresce a nível eleitoral em Portugal. E, portanto, como é o único partido que cresce à esquerda, eu acho que o LIVRE está a caminhar a passos largos com este candidato para uma derrota na noite presidencial. E, portanto, as pessoas podem dizer, bom, mas não são eleições partidárias. De certa forma são sempre. E, portanto, é uma evidência que são. Talvez não sejam para o Almirante. Quer dizer, se o Almirante perder, não há nenhum partido que seja derrotado. Mas é uma evidência que os candidatos apoiados por partidos vão simbolizar a vitória ou derrota desses mesmos partidos. É uma evidência. Portanto, acho que o LIVRE se vai encaminhar para uma derrota dura eleitoral. Acho que o PCP pode conseguir uma percentagem amigável, pelo menos para o PCP, manter aquela margem dos 3 deputados que eles têm, que corresponde a não sei quantos por cento, sinceramente acho que é 4, 5%, portanto, não sei se sequer se conseguem isso, mas talvez consigam 3, 2, não sei. Catarina Martins, a mesma coisa. A Catarina Martins tem mais peso eleitoral do que o Bloco de Esquerda, acredito eu, posso estar enganado, e acredito que entre António Filipe e Catarina Martins tínhamos, sei lá, 6, 7%, 8% no limite, 4% para cada um, não sei se haverá mais do que isso. Como veem, já falei aqui das outras candidaturas, há depois candidaturas mais pequenas que eu respeito, desde logo a do Sr. Tenente Coronel Tinoco de Faria, com quem vou falar brevemente, fica já este anúncio, terão uma entrevista com o Sr. Tenente Coronel. A Joana Amaral Dias, não sei quanto eleitorado é que conseguirá captar, mas acho que não será significativo, e agora assim de repente acho que não me falha candidatura nenhuma. Posso estar enganado, se me esqueci de alguém, peço desculpa. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.